Para finalizar, termometria tem mais um tópico, aliás, dois tópicos, chamado primeiro, variação de temperatura. Variação de temperatura, ele vai seguir o mesmo raciocínio de montar as escalas termométricas. A diferença, a diferença é que nós vamos colocar apenas a variação, não os valores limites que nós normalmente colocamos. Vamos fazer aqui o básico. Vamos colocar escalas conhecidas, Celsius e Fahrenheit. Vamos montar os valores conhecidos deles. Os valores conhecidos da escala Celsius e Fahrenheit para a escala de conversão correspondem respectivamente a 0 graus Fahrenheit, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. E na escala Fahrenheit equivalem a 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Como montar a escala de conversão de Celsius para Fahrenheit já foi ensinado. Agora o que nós vamos fazer é montar a escala com respeito à variação de temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Só lembrando, o que é variação de temperatura? Por exemplo, se pela manhã, numa determinada cidade, fez 20 graus Celsius e à tarde chegou a 35 graus, a variação de temperatura foi de 15 graus Celsius. Porém, se eu perguntasse qual foi a variação em graus Celsius, foi 15 graus. Mas qual foi a variação em graus Fahrenheit? 15 graus também? Não, não pode ser. Porque a escala graus Celsius, só um detalhe importante lembrar, a variação é diferente porque as escalas são divididas de maneira diferente. Não apenas por causa desse início e o fim delas. Por exemplo, de 0 a 100, a escala graus Celsius, ela é claramente dividida em 100 partes iguais. A escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais. Portanto, a variação de uma não vai ser igual à outra. Por isso, nós temos que montar uma escala de conversão para determinar. Como se faz? É simples. Vamos montar aqui. Escala de conversão para variação de temperatura. Vamos lá. Em vez de colocar, normalmente nós faremos assim. TC menos 0 dividido por 100 menos 0 igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Mas, quando nós falamos variação de temperatura, nós colocaremos assim. Variação de C dividido pelo final menos inicial tem que ser igual a variação de F igual ao final menos inicial. Muito fácil, né? Variação de Celsius dividido por 100 é igual a variação em Fahrenheit sobre 180. Bom, simplificando isso aqui, vai ficar a variação sobre 5 vai ser igual a variação sobre F dividido por 9. Mais uma vez, esse é um exemplo isso aqui. Embora tu possa decorar para Celsius e Fahrenheit, a verdade é que para cada escala tu vai ter que montar a tua variação de temperatura. Bom, isso aí é variação de temperatura. Tem um outro detalhe que é muito importante. Aliás, bora fazer um exercício disso aqui que é melhor. Exercício número 1. Ele fala bem assim. Certo dia, na cidade de Salvador, o serviço de meteorologia anuncia uma temperatura máxima. Temperatura máxima de 40 graus Celsius e uma temperatura mínima de 25 graus Celsius. Letra A. Aliás, a única pergunta do problema é qual é a variação dessa temperatura expressa em graus Fahrenheit. Em graus Celsius, qual é a variação? Para começo de conversa, devemos descobrir qual é a variação em graus Celsius. A variação em graus Celsius é o final menos inicial. A temperatura seria a temperatura máxima menos a temperatura mínima. A variação em graus Celsius vai ser 40 menos 25. A variação em graus Celsius vai ser de 15 graus Celsius. Utilizando a fórmula que nós montamos no exemplo, na explicação, nós vamos colocar assim, variação sobre 100, variação sobre 5 vai ser igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Então, para descobrirmos qual foi a variação em Celsius, em Fahrenheit seria assim. Onde está a variação em Celsius, substitui. Vai ficar 15 dividido por 5, vai ser igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Simplifica, 15 dividido por 5, 3, igual a variação Fahrenheit sobre 9,
variação em Fahrenheit vai ser igual a 9 vezes 3. Variação em Fahrenheit vai ser igual a 27 graus Fahrenheit. Toma cuidado, normalmente é o problema que decide. O problema vai expressar claramente quem é a temperatura final menos inicial. No exemplo que eu dei, eu considerei temperatura final 40 e inicial 25. Portanto, variação positiva de 15 graus Celsius. Ele poderia ter colocado o contrário. A final seria 25, a inicial seria 40, portanto seria menos 15 e na verdade daria o mesmo resultado, 27 graus Celsius, sim, 27 graus Fahrenheit, mas só com sinal oposto. Ok? Uma outra coisa que a gente tem que relacionar é que nós chamamos de função termométrica. Essa função chamada função termométrica, a função que nós utilizamos para montar um termômetro real. Como assim? Bom, vocês lembram daquele termômetro comum, chamado termômetro de bulbo, que tem até na página do livro do Ramalho, na página 16, tem a foto de um termômetro desse tipo. É um recipiente de vidro, recipiente está marcado uma determinada escala. Essa escala varia, que 10, 20, 30, 40. E aqui dentro desse bulbo, ele tem um líquido. Normalmente pode ser álcool, pode ser mercúrio, pode ser qualquer líquido que tenha um coeficiente de dilatação alto. Coeficiente de dilatação seria uma substância que se dilata com facilidade, com o aumento de temperatura dilata ou se contrai conforme o aumento de temperatura. Mas como é que se calibra um termômetro desse? Bom, vou tentar contar a história para vocês. Vamos tentar fazer aqui um exemplo de uma experiência de laboratório sobre como montar uma função termométrica. Vamos pegar aqui, separar isso aqui. Exemplo número 1. É o seguinte, nós tínhamos um termômetro. Esse termômetro ele estava com a escala completamente apagada. A única coisa que estava nele, pronta por assim dizer, seria a linha de mercúrio que estava dentro dele. Seria essa linha de mercúrio, a escala termométrica dele. Seria isso daqui. Bom, nós temos que calibrar esse termômetro. O que nós fizemos? Primeiramente, nós pegamos esse termômetro e colocamos ele em gelo. Lembrando que um copo de água com bastante gelo, ele está na temperatura constante de 0 graus Celsius. E quando nós medimos esse termômetro, nós verificamos que sua altura correspondia a 8 centímetros. Legal. Então, a 0 graus Celsius, temperatura de 0 graus Celsius, equivale a 8 centímetros. Depois, nós colocamos esse mesmo termômetro, mas dessa vez em água fervente. E nós observamos que sua escala estava bem mais alta, correspondia a uma altura, nós pegamos uma régua e medimos, correspondia a 30 centímetros. Baseado nesses valores, lembre-se, a água fervente tem um valor de 100 graus Celsius. Baseado nesses valores, qual seria uma função de escala para esse termômetro? Altura, Fahrenheit, Kelvin, sempre vai ser o mesmo raciocínio. Sempre tu vai relacionar para o início e para o final. Vamos colocar o nosso início aqui. Vamos chamar essa escala de escala H, de altura. A princípio, a altura é de 8 centímetros, quando a temperatura em graus Celsius é quanto? 0 graus Celsius. A altura final do nosso termômetro foi de 30 centímetros, para uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, como é que nós faríamos isso daqui? É uma escala de temperatura. Nós vamos relacionar uma altura a uma temperatura. Simples, não? Vai ficar como essa escala? Vai ficar TH menos 8, meio menos início, dividido pelo final, que é 30 menos 8, é igual a TC menos 0, já sabem, meio menos início, dividido por 100 menos 0. Esse aqui vai ficar o quê? TH menos 8 vai ser igual
aliás, dividido por 30 menos 8, que é 22, vai ser igual a TC sobre 100. Obviamente pode ser simplificado dessa forma, mas é isso. Montou a escala, relacionou os pontos de altura com uma temperatura. Essa altura inicial com essa temperatura inicial, essa altura final com uma temperatura inicial. Monta a escala do mesmo jeito que nós aprendemos e acabou o problema. É isso. Agora, nas outras partes, nós vamos adicionar os exercícios, para a gente entender como funciona isso daí.